Boas tardes, irmãos. Hoje vou falar de um assunto que talvez vocês, quando viram o título de anúncio deste vídeo, ficaram talvez a pensar, mas este Fábio agora está aqui a querer convencer a gente que as doenças, por exemplo, os cânceres e isso tudo, isso é bom para a gente. Será que isto é possível? Vamos primeiro ver um exemplo, nada melhor que um exemplo das primeiras questões. Portanto, podemos pegar, por exemplo, em São Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, a gente vê que ele descreve como a gente não sabe o que é que ele tinha, mas era algo que enfraquecia, algo que perturbava, seja uma doença, ou seja alguma coisa psicológica, ou seja alguma tentação assim grande. E portanto, como é que ele lidou com isso? Lidou como a maior parte da gente. A gente reza para que tenha essa coisa fora da gente, para não estar a estrovar a gente. No verso depois 9 e 10, vejam o que é que ele diz, do capítulo 12 da segunda carta de Coríntios. Ele diz assim: Deus me disse, minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja-se a profundidade desta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Como é difícil a gente fazer isso. Nas nossas fraquezas estar alegres de termos aquilo, a fraqueza que temos. Aceitar aquilo que a gente tem. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Profundidade aqui estes dois versículos. Alegrar nas fraquezas, nas perseguições. Não é? A gente parece que não, mas a gente vive num mundo cada vez mais anticristão. Cada vez mais eu vejo notícias a pôr os cristãos para baixo, a pôr tudo o que seja religião. Todos os dias eu vejo notícias, por exemplo, da Nigéria, pessoal a matar cristãos. Há leis aí a serem feitas, tudo para eliminar. Parece que o cristianismo é uma erva daninha mesmo, para trás isso tudo. Cada vez mais. Portanto, como é que a gente deve comportar com as nossas doenças, com as nossas... Isto, no final de contas, são cruzes, não é? Jesus diz: para seres meus discípulos, carrega a tua cruz. Isto parece ser um bocadinho masoquista. Agora Jesus... Há pessoal aí que pensa que vou aderir a Cristo. Quando eu vou aderir a Cristo, os problemas desaparecem logo. Vai desaparecer, vai. Só se for com... Meus amigos, Cristo nunca prometeu a eliminação de problemas. Ele sempre disse: vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ter perseguições por causa do meu nome. Bendito seja aquele, das bem-aventuranças, aquele que sofre injustiças por meu nome. O Pai do Sol vai compensar vocês. Portanto, a gente tem que dar... E é tal coisa, é difícil. Ou nas minhas... Às vezes começo a pensar nisto e daquilo, e para esta vida... Sempre isto para aqui, sempre a mesma coisa. Ainda estou a dar a glória a Deus aí. Tanto bem que estou. O problema é esse, tanto bem que estou. Na missa a gente tem uma parte ali perto da consagração que a gente diz: dar sempre glória em todo momento e em todo lugar. Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões dar glória a Deus. É o nosso dever de cristão. Como Jesus diz também em Mateus 7, versículo 7: peçam e serão dados, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Temos que ir buscar.
com a ajuda de Cristo, o entendimento das coisas, a aceitação das coisas. Não é? Então, eu não estou a dizer para a gente não lutar contra, por exemplo, coisas, não, agora, tem câncer, não vou fazer quimioterapia. Não é isso. Não é isso. Houve pessoas, já houve cristãos daí dessas igrejas aí para aí. Não, o meu filho está doente. Não, a gente reza e Jesus vai curar. Não é bem assim. Já houve gente que foi presa por causa disso. O rapaz morreu e depois vieram descobrir que eles não sequer foram para o rapaz para o hospital fazerem isto e aquilo. Isto é preguiça. Tem essas ideias aí meias atrapalhadas. Por exemplo, também uma coisa interessante, porque às vezes isto não parece ser muito lógico, não é? Porquê que Deus permitiu que São Paulo tivesse aquela fraqueza, não é? Por outras palavras, Deus disse a São Paulo, tu tens isso e está-te a fazer mais bem, do que se não tivesses isso. Porque aquele espinho que ele diz é um espinho na carne, a gente não sabe o que é, mas é um espinho na carne. Talvez seja um presente de Deus para que São Paulo não fosse uma oportunidade para ele se humilhar sempre, para se lembrar que ele é mortal e que está dependente de Deus e que não é melhor que os outros e que, pronto. Para a gente é a mesma coisa. Às vezes as coisas acontecem a nós para nos lembrar disto. Por exemplo, estava a falar em Moisés no Antigo Testamento. Há aqui uma passagem interessante. De Deuteronômio 32, versículo 30 diz: como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2 pôr em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Para a gente, como é isto? Um perseguido 1000. Logicamente seria 2 perseguidos 1000. Mas não, diz aqui 2 pôr em fuga 10.000. Isto vai mostrar que a lógica do Senhor é outra. Muito diferente dos nossos pensamentos. Muito diferente. Ultrapassa a matemática e a aritmética, essa coisa toda. Ultrapassa isto tudo. Transcende isso tudo. A gente pode não ter lógica. A gente pode... Temos que fazer uma coisa. Irmãos, não sabes uma coisa, não tens resposta, não é? Deus não te dá uma resposta. Deixa para Ele. Quem diz que tens que perceber tudo? Se só fôssemos para perceber tudo, seríamos deuses. Às vezes é preciso deixar tudo nas mãos dele. Muitas vezes faço isso. Se Ele é o meu futuro. Está tudo nas mãos dele. Há gente que com doenças assim graves, terminais, já houve até um padre, que já ouvi aí na terceira. Um padre a dizer que se tivesse uma doença terminal, se tivesse uma coisa, sei lá, se ficasse assim vegetal, ou se ficasse assim coisa, procurar a eutanásia, alguém que fizesse, injeçãozinha ali para o braço. Boa noite, Pedro. Ficava assim. Ui, que raio de fé é essa? Que sentido essa pessoa tem de que é a vida, de que é Deus, de que é... Procura matar-se. Não é? Só... Isto já revela outra... E depois isto tem muita coisa aí para se dizer. Que isto já revela muito orgulho. Quem é isto? Porquê que tu não podes ter uma doença terminal? Tens muito orgulho. Quem diz isso tem muito orgulho de cima de si. Pensa que tem que ser perfeito e tem que ser coisa. E só uma coisa incapacitar. Mais vale andar, pôr na aleta e bater a bota e seja lá o que for. Está feito. Quero lá saber. Que é como aos outros. Duas pessoas estão, eu estou grávida. Mas se o meu bebê for o diagnóstico, se o diagnóstico dele sei que ele vai ser fetal ou que vai ter síndrome de Down, não é? Ou que tem uma doença assim para ficar tudo deformado ou fazer alguma coisa, isto acaba com a gravidez, aborta-se, não é? Mata-se, porque depois a criança depois sofre a vida toda. Quantas pessoas normais não nascem e sofrem uma vida inteira? Por essa lógica a humanidade já não existia. Porque a gente tinha que matar isto tudo aí, porque o sofrimento vai calhar a todos.
O sofrimento vai calhar a todos. E tu não tens poder de matar ninguém. Deus é que tira a vida, é que dá a vida e que tira a vida. Isto é outra conversa depois para outro vídeo acerca do aborto. Mais para a frente, não é? E vou depois agora para terminar, eu vou falar de muito resumidamente de uns 3 vídeos que eu vou pôr aí debaixo aí. Abaixo aí do blog tem 3 links do YouTube. O primeiro vídeo é sobre uma mãe que vai ter um filho de Down e escreve uma carta a uma instituição italiana que lidera com esse tipo de situações. E aí depois a resposta é surpreendente. A instituição filmou algumas respostas, filmou alguns rapazes a dar respostas que tinham síndrome de Down. Vejam lá a esperteza daqueles rapazes. Vocês verem. A doença. Deus pode tirar o bem do mal. O outro vídeo é um bebê que nasceu com uma doença chamada síndrome de Edwards. Viveu só 10 dias. Vejam para as fotografias a alegria daquela família com aquele bebê que só durou 2 dias. Vocês que vejam. O terceiro vídeo é um pai que tem câncer terminal e que filma, deixa uma mensagem de amor para que a filha depois no futuro veja e saiba quem era o pai e como o pai sentia acerca dela. Coisas lindas. Quantas pessoas não se converteram desde com as doenças? Quantas? Oportunidades de humildade, oportunidades de santidade, meus amigos. A doença é uma ocasião de bênçãos. Ok? Até para a semana, coragem. Rezemos também pelos doentes, pelas pessoas que estão nos hospitais, por todos aqueles que ajudam e pelos nossos que estão em casa. Se algum dia precisarem da nossa ajuda, possamos ter a oportunidade de cuidar deles, tal qual como talvez muitos cuidaram de nós muito tempo. Até para a semana, se Deus quiser.